Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais uma live da Editora NPE. Eu sou a Gisele e eu estou aqui hoje junto com o Jefferson para a gente falar para vocês algumas tendências para o mercado de 2025, né, Jeff? Muito boa noite, pessoal. Eu sou o Jeff Samagaia, sou mentor de escritores e estou aqui junto com a Gisele para a gente conversar sobre um assunto que tem sido, talvez, questionado por muitos escritores e muitos amantes da literatura. Quais são as tendências do mundo editorial, do mercado editorial para 2025? E é hoje esse tema que a gente traz para vocês. Nós vamos trazer aqui algumas dicas, alguns insights. Quais são as tendências do mercado editorial, tanto para escritores quanto para leitores? Então, acompanhe as dicas, anote, pegue caderno e papel, a caneta, para que você possa anotar essas dicas e, claro, se possível, compartilhar esse conteúdo com outras pessoas que queiram escrever o seu livro em 2025, né, Gisele? Isso mesmo. E se você ficar com alguma dúvida depois de assistir esse vídeo, deixe seu comentário aqui embaixo que a gente vai ter o maior prazer em responder. Olhar o comentário de vocês, responder as dúvidas de vocês. E se precisar, vocês também podem entrar em contato com a gente. Muito tem se perguntado, né? A nossa editora, nossos escritores, mentorados têm perguntado assim, mas GFG, o que tem acontecido no mercado literário, vender livros ainda é possível com tanta tecnologia, com plataformas digitais permeando aí o mundo literário? Sim, é possível, né? E desde que você siga algumas tendências, alguns objetivos, algumas informações, insights que trazem aí do mercado editorial, né? E a primeira dica que a gente traz hoje para você em relação às tendências do mercado editorial para o ano 2025 é a questão da sustentabilidade e do consumo inteligente. Mas o que quer dizer isso? O que você quer dizer com consumo consciente e sustentabilidade, né? A nossa editora, né, ela tem como principal objetivo facilitar o acesso de livros físicos para os nossos escritores, para que os leitores dos nossos escritores tenham acesso a livros físicos, né? E o que tem se trazido em relação à impressão dos livros físicos, né? Pouco tempo atrás, a questão de 2, 3 anos, a gente tinha aí digamos assim, uma impressão menos consciente de livros físicos, né? A gente tinha, por exemplo, gráficas que traziam a embalagem de shrink, aquele plástico livro por livro, e hoje essa tendência é que não tenha-se mais. Por quê? Para que a gente consiga ter aí uma consciência ecológica de sustentabilidade no meio ambiente, né, Gisele? Exatamente. Além do que, como a gente trabalha, e que é uma das outras tendências da questão de sustentabilidade, que são impressões em quantidades menores, para que você não fique com o livro acumulado, não fique com o livro estragando, não tenha que ficar gerando estoques em demasia, que é onde você vai gastar muito mais papel. Trabalhar os livros em tiragens menores. A gente trabalha, nós aqui da Editora NP, a gente trabalha muito com o escritor para que ele mesmo faça a venda dos seus livros. E quando a pessoa sabe que ela está comprando do escritor, ela espera que na capa do livro, na primeira folha, na guarda-capa do livro, ou na folha de rosto, venha pelo menos um com carinho do escritor. Uma dedicatória. Né? Uma pequena dedicatória, alguma coisa assim. E nos dias de lançamento tem toda a parte de noite de autógrafos e tudo mais. Se o livro ficar armazenado corretamente dentro da casa do escritor ou dentro do depósito, em qualquer lugar que seja, se ele estiver acondicionado corretamente, guardado, livre de ficar em contato com poeira, livre de ficar em contato com umidade, o livro não estraga. Então, não existe a real necessidade de todos eles estarem encapados com plástico. E esse plástico acaba gerando uma sujeira para a natureza, acaba gerando um resíduo desnecessário. Então, a gráfica com quem a gente trabalha hoje, a gente já não trabalha mais esse envelopamento do livro de forma individualizada. Só se o escritor fizer questão de que ele venha envelopado individualmente, livro por livro. Existe a possibilidade, mas não é o padrão mais. Né? Outra coisa que se tem visto muito é livros com, às vezes, folha de papel reciclado. Apesar de que a gente não trabalha tanto com essa parte da folha reciclada,
porque gera criação de resíduo dentro da máquina da impressão, então às vezes estraga muito, pode estragar a máquina pode estragar a impressora com mais facilidade na hora de imprimir esse livro, e a qualidade do livro ela fica um pouco inferior, né? Você vai folhear as páginas desse livro e ao invés de ser aquele livro agradável para ler, você fica com aquele aspecto de folha de jornal. Nem sempre é tão agradável para o escritor, mas pensando numa questão de consciência ecológica, é tranquilo, essa também é uma das tendências para 2025 por conta de sustentabilidade, né? Então, a gente trouxe até aqui 2 pontos para vocês. A questão do envelopamento, né? A gente tinha aí, tem gráficas que trabalham, tem escritores que preferem receber o livro plastificado, mas como muito bem colocado pela Gisele, como tem a tendência de hoje o leitor ter uma proximidade com o escritor, de ele querer conhecer o escritor na noite de lançamento, ou quando o escritor estiver numa noite, numa tarde de autógrafos, esse plástico ele torna-se desnecessário, porque ele vai ser rasgado ali na hora da dedicatória do escritor, e é um consumo, digamos assim, não tão consciente em relação ao meio ambiente. Essa questão do papel ter uma qualidade reduzida, né, a gente pode ter um desgaste maior dos equipamentos das gráficas, e não ter uma experiência tão imersiva quanto se espera dos nossos leitores, né? Então, é muito importante que você esteja antenado, você que vai escrever seu livro, em relação a esses 2 aspectos. Claro que é muito bom, mas, em termos ecológicos, a gente pode trabalhar desta forma para que o consumo seja consciente e tendo uma mentalidade voltada para a sustentabilidade. Outra tendência que está vindo e já tem vindo nos últimos anos é a questão de promoções de e-books, livros digitais, plataformas como a Amazon, você vender o seu livro no formato digital, no formato de arquivo PDF, enfim, aonde as pessoas façam o uso, a leitura do livro no formato digital, também é uma questão que está vindo com bastante forças através de plataformas de autopublicação, né, Gisele? Isso mesmo. Outra tendência que a gente tem para 2025, então, são as narrativas, né? É o leitor ajudando, auxiliando o escritor na questão da tomada de decisão, é o leitor participando ativamente, dando sua opinião, conversando, mas isso só tem uma forma de acontecer. Se o escritor dá abertura para que esse leitor possa interagir com ele, se o escritor ele abre que ele está produzindo uma nova obra, se ele se posiciona na rede social, se ele conversa e interage com esses leitores. O leitor gosta muito, ele se sente pertencente à comunidade daquele escritor, né? O que a gente vê hoje, até mesmo dentro do próprio algoritmo, quando se fala de algoritmo de redes sociais, o algoritmo, o que o pessoal precisa entender é que o algoritmo por trás da rede social são pessoas, é a interação de pessoa com pessoa. Então, o escritor que abre a sua obra, que abre a possibilidade de sugestões, seja por caixinha de pergunta, seja através de enquetes, né? Você acha que esse personagem deve se relacionar com esse? Quando ele já tem um livro, por exemplo, que é uma série, que é uma ficção, onde os personagens, você consegue moldar o comportamento dos personagens conforme a vontade do escritor. Então, essa interação com o leitor é uma tendência muito importante, é uma tendência que a gente já vem observando há mais tempo. Os escritores que mais vendem os seus livros são os escritores que conversam com os seus leitores. Seja esse livro distribuído por distribuidora, seja esse livro vendido diretamente pelo escritor. Indiferente, tá? Nós vemos escritores tendo muito sucesso na venda do seu livro feita diretamente pelo escritor. Nós vemos escritores com muito sucesso e o livro sendo distribuído o livro entrando nas livrarias através de distribuidoras. Mas uma coisa, um ponto em comum entre essas pessoas que têm uma venda maior de seus livros é a interação com seus leitores, né, Jeff? E esse ponto da interação, ele comenta, e é muito importante, né? Esse é um dos pilares que a gente traz dentro da nossa editora, que é justamente você se posicionar enquanto escritor, enquanto seu livro está sendo escrito, né? Gisele colocou aqui muito bem essa questão de você interagir, abrir caixinhas de perguntas enquanto estiver escrevendo o livro, né? E, claro, tem a questão de o próprio livro ser
um livro que leve o leitor a tomar as decisões, né? Um outro ponto que a gente tem trabalhado muito com os nossos escritores aqui é aquela questão de você ter um livro iterativo. O que seria um livro iterativo hoje? Onde você consegue levar o seu escritor do livro físico para uma plataforma, para escutar uma playlist, para assistir um mini curso, para você, por exemplo, trazer a questão, de repente, de levar ao final de um capítulo o escritor para preencher um questionário no Google Forms, ou levar para um site onde ele vai ter tipo uma interação em que ele leva a experiência da leitura, da teoria para a prática. Essa tendência tá vindo com muita força, principalmente no mercado de leitores jovens, pessoas que estão vindo aí, os leitores da nova geração, tendo essa consciência de que eles podem interagir com a leitura do livro, né? Então, antes do que se via que você lia um livro e através desse livro você aplicava alguns conceitos de acordo com adaptava a sua realidade, hoje os livros eles têm essa tendência de você já trazer uma interação e trazer fazer com que os leitores ajam e sejam transformados através de acessos externos, seja uma playlist no Spotify, seja uma lista de vídeos no YouTube, seja um site onde ele vai poder trabalhar alguns conceitos na prática. Esse conceito de interação, ele traz uma experiência ímpar do seu livro, porque ao final da leitura desse livro, o teu leitor ele vai ter adquirido muito mais conhecimento, vai ter, às vezes, passado por um processo de cura ou transformação muito mais inteligente, mais interativa do que somente praticar a leitura, né, Gisele? Exatamente. E aí a gente também, é o que a gente chama de livros transmídia, você não está só na mídia impressa, você está na mídia impressa, você está na mídia digital, às vezes você está... você possibilita, dependendo do livro, do conteúdo que você está ofertando no seu livro, você pode ofertar para baixar um jogo de tabuleiro que você mesmo possa ter criado. Então, é você realmente aumentar, ter o espaço para que o escritor possa, para que o seu leitor possa fazer anotações no seu livro, se couber esse tipo de situação. Então, é você realmente criar uma nova forma de interagir. E aí, a pergunta que muitos dos escritores nos fazem, e entra numa tendência também de 2025, aonde eu vou encontrar esses leitores? Né? Aonde eu consigo encontrar essas pessoas que têm realmente a vontade de interagir com a minha obra, interagir com a criação da minha obra? Comunidade de leitores e escritores online. Existe bastante, essa é a nossa terceira tendência para apresentar para vocês nessa live, é a comunidade de leitores e escritores. Comunidades, tem várias, tem Wattpad, Goodreads, tem comunidades no Facebook, tem comunidades no Instagram, tem grupos tem grupos interessados, tipo Clube do Livro, grupos de leitores que se reúnem, que você pode apresentar a sua obra para esse grupo seleto, às vezes, de repente, de um clube do livro, você chegar e dizer assim, gente, eu estou escrevendo um livro, eu gostaria que vocês lessem e dessem a opinião de vocês. É um grupo fechado, não vai estar espalhado, de repente, se o seu medo é colocar na internet, colocar num dessas plataformas tipo Wattpad ou Goodreads. Você pode, então, procurar núcleos pequenos, onde o pessoal já se encontra para ler e dar a sua opinião sobre o livro. Então, é um ótimo grupo de leitores beta, às vezes, para uma obra que você pretende lançar, porque eles vão trazer para você a opinião deles, de leitores que nunca viram a sua obra, que não acompanharam a construção da sua obra, e trazer críticas construtivas para que você possa melhorar a sua obra, né, Jeff? E é muito importante essa questão de você participar de comunidade de leitores e escritores, né? Participar de um clube de um livro, porque além de essas pessoas trazerem uma experiência, tirar aquela leitura viciada, porque eles vão trazer opinião, trazer insights que talvez você, durante a escrita, não tenha se atentado, você ainda abre um objetivo de marketing direto, porque se você faz com que essas comunidades, esses leitores, ou essas plataformas que você pede para as pessoas tomarem, auxiliar nesse processo de leitura crítica, você também abre uma possibilidade de que essas pessoas se sintam pertencentes ao processo da escrita do teu livro e, claro,
adquiram o seu livro quando você colocar numa noite de lançamento, numa noite uma tarde de autógrafo, ou até mesmo disponibilizar numa livraria, né? Por quê? Porque essas pessoas, elas já conhecem a tua história e elas vão querer e fazem questão de ter o livro físico, por exemplo, né, Gisele? Exatamente. E são pessoas que vão alimentar e que vão espalhar a notícia quando você estiver fazendo o seu lançamento. Eles são marqueteiros para você. Os advogados de marca do seu livro, porque se eles tiveram a oportunidade de participar do processo de leitura crítica enquanto você estava escrevendo seu livro, ele vai dizer assim, caramba, eu participei da leitura crítica desse livro e eu recomendo porque o livro está muito bom, né? Então você cria essa oportunidade de os leitores e outros escritores darem palpites e insights na história do seu livro, e também cria a oportunidade de que eles possam, de repente, participar de um lançamento com uma oferta especial. Então, são várias estratégias, e aqui a gente já não está só falando de ter essa troca de experiências, mas já uma oportunidade de fazer uma pré-venda do seu livro, ofertando para essas pessoas que participaram do momento de edição do seu livro, para a noite de lançamento ou até para a pré-venda do seu livro, né, Gisele? Exatamente, alguma questão de estratégias de marketing que a gente pode trazer com mais profundidade para vocês em um outro momento, numa próxima live. A quarta tendência que a gente vai trazer para 2025 são os audiolivros e os podcasts literários. O que a gente tem escutado muito dos escritores, muitos dos leitores, né? E de outras pessoas com quem a gente convive. Eu preciso me deslocar de um lugar para o outro, então o que eu faço? Eu baixo um livro, enquanto eu estou dirigindo, eu vou escutando um livro. Eu estou fazendo academia, tem gente que escuta música, mas tem gente que aproveita esse momento da academia, enquanto está lá fazendo seu exercício, para ouvir algum livro narrado. Qual é a maior dificuldade nessa questão do áudio, na questão do audiolivro? E essa é uma opinião minha, Gisele, que eu trago, tá? É cuidar para que o seu audiolivro não seja narrado com uma voz monótona. Por quê? Porque ela acaba, ao invés de deixar a gente na expectativa de conseguir escutar e conseguir aprender, ele acaba deixando a gente numa situação de sonolência, não prende atenção para o livro. Então, só tome esse cuidado na hora que for gravar esse audiolivro, para que não seja aquela voz robotizada e monótona, para que você consiga trazer nuances, que você consiga trazer, que seja a voz que está gravando o seu livro, que seja uma voz clara, que as pessoas consigam entender exatamente o que está sendo lido, e que ela tenha essas questões de nuances, de dar ênfase em algumas palavras, em dar ênfase em algumas frases. Qual é a vantagem do audiolivro nessa situação? Você consegue apresentar para o seu leitor, ou para o seu ouvinte, no caso, o livro realmente da forma como você gostaria que ele estivesse sendo entendido, porque é como se você estivesse palestrando para essa pessoa de uma forma muito particular. E outra tendência também são os podcasts literários, né, Gisele? Ainda em relação à questão do audiolivro, né, a Gisele trouxe essa questão de que a leitura não pode ser uma leitura monótona. Quem estiver lendo seu livro, ele tem que trazer a emoção e trazer a criatividade, levar o leitor de audiolivro, vamos colocar assim, né, de audiolivro, para despertar a imaginação e a criatividade. Então, prender o leitor no audiolivro é você trazer a emoção do que está trazendo a história naquele momento, né? Sobre essa questão dos podcasts literários, nós temos visto muito, e a gente também aqui da editora tem essa pegada de escutar muitos podcasts, seja literário, seja de outros temas de mercado, e principalmente do marketing digital. O podcast, ele te traz uma experiência, porque muitas vezes uma editora pode estar trazendo uma entrevista com um escritor do livro que você adquiriu, e lá você vai entender um pouquinho mais como é que foi o processo de escrita do livro, como é que está as tendências do mercado literário, enfim. Esse consumo dos leitores através de plataformas de audiolivros e até mesmo de podcasts literários traz uma experiência, e é uma tendência de 2025 que veio para ficar, né? As pessoas querem ocupar o tempo de deslocamento, muitas vezes levam 30, 40 minutos para chegar de casa para o trabalho, de trabalho para casa, e nesse tempo elas estão otimizando o tempo
adquirindo conhecimento. Então, uma dica, e eu acredito que essa seja uma dica mais importante dessa live, é você investir nessa experiência de audiolivros e podcasts literários. Obviamente, como muito bem colocado aqui pela Gisele, cuidar com essa questão de que não fique uma coisa muito monótona e que não desperte o interesse do teu leitor para escutar o livro e até mesmo participar de podcasts literários, né, Gisele? Exatamente. E chegamos, então, à quinta tendência para 2025, que é uma tendência que é bastante polêmica, está numa discussão muito grande, desde criação de novas leis, disputas sobre de quem é direito autoral ou não é a integração da inteligência artificial na sua criação de conteúdo. Em que situação que nós, enquanto editora, recomendamos que a pessoa use a inteligência artificial? A inteligência artificial, principalmente a generativa, como ChatGPT, tem Claude AI, tem o Gemini. Então, de que forma que a gente recomenda que as pessoas usem essa inteligência artificial? Como uma fonte de inspiração. E não use a inteligência artificial para escrever o seu livro. Não peça para a inteligência artificial escrever o seu livro. Ela vai pegar o conteúdo de um monte de outras pessoas que às vezes não tem nada a ver com a sua essência para criar uma história. E aí você está usando o conteúdo e o material de outras pessoas para depois ir dizendo que é seu. Da mesma forma como se você escreveu o seu livro através das suas experiências, pode ser inspirado por outras pessoas, inspirado por outras histórias, mas se você escreve o seu livro com a sua essência, você também não gostaria que outra pessoa publicasse no nome dela. Então, a gente recomenda que a inteligência artificial seja usada para você ter ideias. E que daí, a partir dessas ideias que foram geradas pela inteligência artificial, você escreva o seu texto com a sua essência. Porque lembre, o leitor vai querer conversar com vocês. A gente já conversou sobre isso agora há pouquinho. A gente falou para vocês que o leitor quer acompanhar o escritor, o leitor ele quer saber mais sobre o escritor. E daí, então, ele vê o escritor falando de uma forma, conversando, interagindo de uma forma, e na hora que ele pega o livro para ler, está escrito de outra forma. Está escrito de uma forma muito mecanizada, que é o padrão de inteligência artificial. Então, é onde a gente pega e fala para vocês o quê? Use inteligência artificial? Sim, mas não peça, por exemplo, para a inteligência artificial avaliar um capítulo inteiro do seu livro. Não ceda o seu conhecimento assim tão facilmente para a inteligência artificial, né? De fato, a inteligência artificial ela veio para ficar e ela veio para destacar 2 pontos importantes: aumentar a sua produtividade e otimizar o seu tempo, né? Muito tem se visto aí na internet, pessoas ofertando inteligências que escrevam seus livros em até 15 minutos. Né? Você escreve seu e-book em 15 minutos, 5, 10 minutos. Uma coisa que a gente defende, a nossa bandeira, é que você precisa, sim, trazer a sua essência, mas principalmente a forma de se comunicar, como a gente está fazendo essa live com você, utilizando algumas palavras, a forma como eu me comunico com você é a mesma forma que tem que estar escrito. Não adianta estar lá escrito de uma forma e eu me comunicar numa palestra, fazer um podcast, participar de uma entrevista, fazer uma live, onde não conecta a sua comunicação do jeito que você fala com a sua escrita. Isso a gente traz e a gente conversa com nossos escritores trazendo a questão da autoralidade, da questão da comunicação, a forma como ele se comunica com o seu leitor. A Gisele colocou que a gente já falou aqui mais cedo nessa live de que a tendência nos últimos anos é que as pessoas compram de pessoas. Então, os seus leitores vão comprar dos escritores, dos seus livros, e eles querem conectar com você. Agora, imagine, você lá numa tarde de autógrafos, comunicando de um jeito pessoal, a sua forma, o seu jeito de falar, e na hora de o seu leitor ler o livro, ele vê que aquilo lá está muito robotizado, muito padronizado, né? Aí ele vai olhar assim, caramba, mas não me parece que esse livro foi escrito pelo Jefferson, foi escrito pela Gisele, porque quando eu conversei com eles tinham uma outra forma de falar.
Então, tome muito cuidado. A inteligência artificial ela veio para ficar, mas, como muito bem colocado aqui, o que recomendamos para os nossos escritores e mentorados? Utilize a inteligência artificial como fonte de inspiração, como uma base de ideias. Você vai lá, busca, faz uma pesquisa, seja intencional para montar, por exemplo, a estrutura do seu livro com base na sua história, com base na sua metodologia, com base na sua palestra, mas seja inteligente e principalmente intencional. Utilize as ideias que a inteligência artificial traz para você e escreva com o seu formato de comunicação, com a forma de você falar, com a sua essência. Não somos contra de usar inteligência artificial, mas que você use ela de maneira inteligente, intencional, e que você seja o escritor da sua história e não a inteligência artificial seja escritora da sua história, né, Gisele? Exatamente, use ela com muita sabedoria. E então apresentamos 5 tendências para 2025 no mercado literário, né, no mercado editorial. Então, só relembrando, nós falamos então sobre a sustentabilidade, que entra dentro de evitar ficar envelopando livros individualmente, você às vezes imprimir em quantidades menores para não ficar tendo um gasto de papel, um armazenamento exagerado de papel, o que facilita bastante também a vida do escritor na questão de armazenamento e estoque, né? Então mantenha às vezes estoques menores do seu livro. Narrativas interativas e transmídias, então é o seu livro fazendo com que o seu escritor, com o seu leitor interaja com ele de formas diferenciadas, através de um QR Code para enviar para algum material bônus, ou então espaço para que o seu leitor possa realmente escrever e interagir com o seu livro. E o terceiro insight que a gente traz aqui, a terceira dica, é a questão da participar de comunidade de leitores e escritores online, né? Você está lá numa plataforma da Wattpad, da Goodreads, criar uma comunidade no Facebook, ter um clube do livro onde você possa interagir e fazer com que pessoas que estejam nesse universo do mercado editorial, que participem, sejam leitoras, façam a leitura crítica do seu livro, né? Façam que você se torne conhecido dentro dessa comunidade, porque além de você ter experiências novas, buscar insights de pessoas que estão comprometidas com o mercado literário, você ainda tem a oportunidade de fazer uma venda direta, de ter um marketing direto, ofertando, quem sabe, no lançamento do livro, uma oferta especial para essas pessoas. Você já tem um público cativo, um público que te conhece e que vai gerar autoridade para você. A quarta dica que a gente trouxe aqui da tendência para 2025 foi a questão dos áudios, livros e podcasts literários, né? Sempre cuidando, é uma tendência que veio para ficar, as pessoas que querem otimizar o seu tempo em deslocamentos, por exemplo, elas preferem ouvir livros, escutar podcasts literários, mas nessa questão do audiolivro, sempre cuidar com a questão de que a leitura não seja uma leitura monótona. Traga a emoção, porque desperte a criatividade e a imaginação do seu leitor, né? E, por fim, a última dica foi a questão da integração com as inteligências artificiais. Ela veio, de fato, para ficar e ela tem essa tendência de que as pessoas aumentem a sua produtividade, né? E, de fato, a inteligência artificial, se bem utilizada, com um uso consciente, ela aumenta a sua produtividade, faz com que você otimize o seu tempo, mas use ela de maneira inteligente e intencional. Use a inteligência artificial para fazer uma pesquisa, montar a estrutura do seu livro, mas não esqueça de você escrever seu livro com a sua essência e na forma como você se comunica verbalmente, seja numa palestra, conversando com o seu escritor, porque quando o seu leitor, melhor dizendo, for ler o seu livro, ele vai entender que a pessoa que ele conversou numa tarde de autógrafo, na noite de lançamento, que acompanhou na rede social, foi quem escreveu e que não foi feita por uma ferramenta de inteligência artificial generativa, né, Gisele? Exatamente. E, pessoal, com essas dicas, então, a gente se despede de vocês hoje e voltamos a repetir. Se você tiver ficado com qualquer dúvida, tiver algum comentário, alguma dica para acrescentar, deixa aqui embaixo escrito nos comentários. A gente vai ter o maior prazer em ler
e responder e interagir com vocês. Não esqueça, né, se esse conteúdo foi relevante para você, se você gostou, foi importante, te trouxe dicas para que você possa se tornar escritor da sua própria história, de curtir, comentar, deixar o like, se inscrever no canal da Editora NPE e principalmente compartilhar esse conteúdo com pessoas que estejam buscando se tornar escritoras das suas próprias histórias, né? Acompanhe aqui os nossos conteúdos no YouTube, no Instagram, no nosso site. Nós trazemos muitas notícias e insights do mercado literário, e ainda no mês de janeiro nós estaremos lançando aí o workshop da escrita. Seja escritor da sua própria história. A gente também tem um curso online, Escritor de Primeira Viagem. Se fizer sentido para você, dê uma acompanhada nas nossas redes sociais e nos nossos canais de comunicação, porque temos certeza. 2025 é o ano que você vai se tornar escritor da sua história, e você precisa estar junto de pessoas, de perfis, de editoras, de comunidades que vão fazer com que você esteja motivado e crie essa consistência para se tornar escritor da sua própria história, né, Gisele? Exatamente. Aguardamos vocês na próxima quarta-feira para interagir aqui com a gente, conversar com a gente ao vivo. Sempre quarta-feira às 7 horas da noite. Se acontecer alguma coisa e a gente precisar mudar o horário, vocês serão avisados, podem ficar bem tranquilos, é só acompanhar a gente nas nossas redes sociais usando o @editoranpe. Muito bem, pessoal. Um grande abraço e até a próxima quarta-feira. Tchau, tchau, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.